E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço. E hoje nós temos aqui o Elisandro Nunes para conversar com a gente. Tudo bem, Elisandro? Como é que tu tá? Tudo bem, boa noite, como estão vocês? Tudo ótimo. Coisa boa. Vamos lá, como é que foi teu dia hoje? Sempre começo perguntando isso. Muito bom. Todo dia é um desafio, então a gente acorda, né, sempre planejando ele e torcendo para que dê tudo certo no final. Então, graças a Deus aí, tem dado tudo certo. Afinal de cada dia a gente só tem agradecido. Ah, coisa boa, coisa boa. Me conta, vamos lá, te apresenta para mim e para quem tá nos ouvindo, quem é Elisandro Nunes? O que faz esse rapaz? Boa, então eu sou o Elisandro, né? Eu sou bancário, eu sou planejador financeiro atualmente, tenho uma carreira bancária por mais de 20 anos. Então, realmente tem bastante trajeto aí, né, percorrido. Eu sou casado, tenho 2 filhos, né? Sou apaixonado pela minha família, que me acompanha, torce muito por mim, torceu toda essa trajetória aí, né, de sucesso, que eu digo. Meu currículo tem muitas histórias que não estão escritas, né, muitos desafios diários. E realmente, assim, eu sou muito feliz hoje, né, por estar onde eu estou. Eu havia planejado isso há muito tempo, eu sempre planejo a minha vida, né, os meus dias, planejo o meu consumo, planejo as minhas finanças e planejo os meus sonhos. Então, realmente, assim, a minha carreira aí por mais de 20 anos me possibilitou muito conhecimento, muitas trocas, muitas pessoas envolvidas, né, muitas instituições, e aí eu sou muito agradecido a todas elas, porque, né, me tornaram aí uma pessoa melhor, um profissional melhor também. Antes de eu te perguntar um pouco mais da tua trajetória, eu quero saber de ti. Tu falou que tu está há mais de 20 anos no ramo financeiro, né? Qual que é a qualidade, o ponto que o profissional deve ter para ficar tanto tempo no mesmo segmento que eu digo, no ramo bancário, né? Sim, boa, ótima pergunta. Eu costumo dizer que quando tu inicia, né, meu sotaque já dá para perceber que eu sou gaúcho, né, então Sim. Eu resido em Santa Maria, esqueci de falar, Santa Maria no centro do Rio Grande do Sul, eu sou natural de São Borja, que é a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Mas assim, respondendo a pergunta, o que mantém, né, como que funciona a resiliência nesse trajeto todo? Eu acho que no momento que você entra no banco, né, você tem uma expectativa, ocorre um alinhamento de expectativas e por que você quer entrar no banco, né? E aí eu, quando gestor, nos últimos 10 anos aí que eu fui gerente geral, a gente costumava fazer muitas entrevistas diárias, então sempre tinha uma pergunta, por que mercado financeiro, por que entrar em banco? Ninguém nunca diz em forma, eu quero entrar no banco por causa do dinheiro, por causa do salário, por causa dos benefícios, enfim, nunca é explícito. Mas a gente percebe que, realmente, assim, em comparação com o mercado, outros tipos de mercado, né, mercado tradicional, mercado convencional, realmente, assim, a parte financeira ela é muito melhor, né, ela proporciona um alcance, uma acumulação de capital muito melhor. Mas, assim, percorrer um trajeto desses hoje, passa pela entrega de valor. Eu acredito que assim o estar em movimento desde quando você entra, né? E o que me trouxe até aqui esses anos todos foi muita curiosidade, foi muita persistência, muita resiliência, principalmente assim com o trato diário das metas. Realmente assim, ó, às vezes a gente percebe muita gente reclamando de metas, de objetivos, mas assim, é como enquadra, isso a gente chama de framing, é o enquadramento, é como tu enquadra a notícia, é como tu recebe a informação, é como tu olha, né? Metas, se for pensar só em metas, se você sair lá fora hoje, você tem metas, você Sim. tem uma meta de vida, uma meta de objetivos, enfim, então todo lugar tem meta. Então a meta, ela faz parte do dia a dia, né? A forma se dá em como que tu lida com elas. E realmente assim, ó, o trajeto se resume na resiliência, sabe? Na persistência, na entrega de valor e na humildade. Por que a humildade, né? Porque assim, é saber de onde veio. Realmente assim, ó, nesse trajeto, e aí quando vai chegando os cargos, né? Eu fui de escriturário, eu servia cafezinho, né? Há 20 anos atrás, eu entrei servindo cafezinho,
eu sempre tive disposto. A minha diferença, que não está no currículo escrito, é a disposição e a capacidade de aprender. Então, assim, eu estou sempre aprendendo coisa nova, né? As certificações que eu tenho, que me possibilitam hoje atuar como planejador financeiro, e aí eu agora estou estudando para outra, que é internacional, né? Que é o CFA. Realmente, assim, é muita humildade, é saber que a gente, onde tem mais pessoas, a gente pode aprender e pode ensinar. Sim. Então, entrega de valor com qualidade, porque o mercado hoje está muito exigente, muito especialista, né? Então, não basta só fazer uma matemática. Hoje, realmente, assim, tem que entregar a consultoria, tem que entregar valor, né? Se você pertence a uma bandeira, a um Sicredi, a um Bradesco, a um Itaú, enfim, que seja qualquer uma cooperativa, entregue valor a ela, sabe? Realmente, assim, que o cliente perceba esse algo a mais. Agregue valor na vida do cliente, né? Faça um atendimento Exatamente. consultivo, entenda o que ele realmente precisa e não empurre um produto para ele, né? Que eu vejo que Exatamente. O muitas pessoal está pessoas, cansado. O pessoal está cansado disso. muitas pessoas trabalham no ramo financeiro hoje em dia. Eu vejo que querem vender para bater a meta. Não, um exemplo, uma coisa que eu gosto de falar sempre. O cliente chega na tua frente querendo comprar um carro. A primeira pergunta que tu tem que fazer para ele é se ele quer o carro para amanhã ou se ele quer o carro para daqui a um ano. Se ele quer o carro para amanhã, a melhor opção é o financiamento. Se ele quer para daqui a um ano, a melhor opção é um consórcio. Então, isso tem que ser feito, porque não adianta tu querer empurrar um financiamento no cliente só para bater meta, né? A meta não ajuda em nada. E quando tu tenta agregar um tipo de valor na vida do cliente, eu creio que tu consegue uma certa flexibilidade maior com ele, né? Tu consegue tocar mais na ferida dele e entender ele e conseguir vender o produto certo para ele, né? Exatamente, William. Boas palavras, assim, complemento, né? Dizendo que, assim, a hora que o cliente perceber uma entrega de valor de forma consultiva, aonde ninguém quer empurrar nada nele, sabe? Às vezes é relacionamento, é confiança. O cliente às vezes demora para confiar, porque o que acontece com os bancos? Está toda hora mudando do gerente de conta. Então, a cada um ano, a cada 2 anos, muda o gerente de conta, que é o cara que cuida da tua conta. Então, assim, o que eu percebi nesse movimento, né? Alguns ajustes que deveriam ser feitos, que quando o cliente começa a confiar, parece que aí troca o gerente de contas, ou ele vai promovido, ou ele é demitido, enfim, ou ele pede para sair. Mas, assim, acontece muito essas quebras, sabe? Aqui, hoje, olhando do lado de fora, né, que aí eu atuo como planejador financeiro e também presto serviços a um escritório de investimentos e patrimonial, a gente percebe essa carência do cliente. Eles estão cansados de receber visita de alguém querendo vender alguma coisa que não lhes interessa. Sim. O produto que está sendo ofertado não é oportuno, às vezes, para o objetivo do cliente. Ele é oportuno para bater a meta que o gerente está cobrando, né? Mas, assim, o momento que a gente percebe a entrega de valor, a consultoria e aquele algo a mais, o cliente confia e as coisas acontecem naturalmente. Todo produto, todo serviço bancário, ela tem uma maturação. As coisas normalmente não são do dia para a noite. As coisas têm que ser planejadas, né? Uma meta de consórcio semanal, ok, existe, vamos, né, envidar esforços para que toda a equipe entregue, mas com planejamento, com tempo, para não ocorrer essas perdas. Mas daí, agora, tocando nesse assunto com tempo e planejamento, hoje em dia eu até vejo no LinkedIn que uma instituição financeira, algumas, não uma só, mas algumas, estão com as metas bem fora do que pode ser entregue, né? Eu não vou falar nomes aqui porque não convém, mas o que tu acha disso, das metas das instituições no geral? Tu acha que é possível bater? Tu acha que poderia ser um pouco mais flexível? Porque eu vejo muitas pessoas... Eu estudo na Elmi Banco, educação, né? Então eu tive contato com vários profissionais do setor financeiro do Brasil inteiro. E muitos me falaram que foram desligados porque não bateram uma das 6 metas que tinham. E eu fico pensando, mas como assim? Tu é só um número dentro da instituição? A instituição não te enxerga como pessoa? Sabes que, assim, olhando a trajetória sobre código funcional, a gente na verdade, desde que entra, um código funcional.
pura e exclusivamente um número. Realmente, assim, o RH, ele melhorou ao longo dos anos. Mas as metas hoje, e aí eu também, reforçando, sou aluno da Eu Banco, né? Eu me dou muito bem com o Renan Carini, com o Bruno Piacentini, com o Fábio Lousada, que são pessoas muito importantes na minha vida, que me auxiliaram nas certificações que eu tenho hoje. Que legal. Então, realmente, assim, eu sou muito grato a eles também. Mas as metas, sim. Como toda empresa, né, os bancos, eles têm que entregar lucro, eles têm que distribuir dividendos aos acionistas, né? Então, o que acontece? Ajustes de metas. Realmente, assim, vai existir, né? Nunca deixou de existir metas, abusivas ou não, é uma questão aí de subjeção, de relatividade. Mas, assim, a capacidade, a disposição, o esforço em cumpri-las que faz toda a diferença. Por exemplo, o que eu observei nesses 20 anos, né? E o que me manteve estável nesses 20 anos? Porque amanhã você não sabe se você vai estar trabalhando ou não, você pode estar demitido amanhã. Então, a questão comportamental influencia muito. No momento que se consegue, que você cresce na carreira, né? Cuidar para quando sentar na cadeira do gerente geral, volto a dizer, não perder a humildade, porque às vezes o poder ele tem os seus desafios, tratar com o poder, lidar com pessoas, né? Realmente assim, cuidar disso, porque tem pessoas, sabe? São pessoas e o resultado só vem através de pessoas. Eu tive uma época, há 15 anos atrás, quando eu já estava no banco, onde os meus líderes eram bons de números e ruins de pessoas. Eles eram extremamente técnicos e muito bons de números. Os caras eram umas máquinas de bater meta, mas eram ruins de pessoas, eram ruins com gente. Então, aí eu já passei pela transição. Quando eu assumi gerência geral, eu já tinha que ser bom de números e bom de pessoas. Então, realmente, assim, eu tive que exercer essas habilidades, e as que eu não tinha, eu tive que adaptá-las, criá-las, inventá-las e estudá-las. Mas, assim, metas sempre vai ter, abusivas ou não. Né? Então, assim, realmente o banco tem que entregar lucro. O banco vende dinheiro, né? A padaria vende pão, assim como o banco vende dinheiro. Então, acontece do lucro ser maior dos bancos porque o spread é maior, a busca pelo resultado é maior. O que acontece são as estratégias no meio do caminho, o como fazer. E realmente, assim, ao longo da minha trajetória, eu nunca tive problema com metas, sabe? Porque eu sempre dediquei o esforço, né, capaz de superá-las. Eu sempre fui dedicado a superá-las. Nem sempre eu conseguia, mas eu tinha os registros de tudo que eu tentei, sabe? Se entrega 100% hoje, dependendo do banco, ok. Mas se você entrega 100%, é muito possivelmente que você tenha capacidade de entregar 110%. E aí você acaba ajudando o colega do lado lá que está entregando 90%, Sim. Sabe? Então, mas também se tu entrega 100, é capaz no outro dia tu tá já desligado. Exatamente. Aí tem esse leão, né, que a gente chama por dia. Por que tem que matar um leão todo dia? Porque se não matar o leão mata você. Então, assim, você não tá mais na empresa no dia seguinte. Aí você não faz compromisso a longo prazo. Você não compra casa própria com medo de perder o emprego e não conseguir pagar. Você não faz lá um investimento, né, assim, a médio prazo, você tem medo de amanhã não estar no emprego. Mas depende muito de você. Porque, olha, 22 anos mantendo uma estabilidade diária, realmente é prova de que é possível. Claro que dias de hoje são mais apertados, são mais enxutos e a cobrança é maior. Né? É maior porque realmente o banco quer número. Então, se você não entrega o número, você é um número, você não está mais no escopo. Sim. Então, realmente, assim, e tem uma questão importante que é comportamento, Will. Comportamento vai determinar a sua permanência ou não, mesmo não entregando números. Se você está numa agência que... O que seria esse comportamento que tu me disse? O comportamento, ao meu ver, seria tu ir bem vestido, tu ir adequado à empresa, tratar bem os colegas, tratar bem o teu cliente. É isso que se encaixa, esse comportamento que tu comenta? Também. Ele é parte de um escopo que envolve o branding, tá? O branding é tua marca pessoal, é como tu vende tua identidade, como tu vende tua marca. Então, eu criei um perfil, né? Ao longo dos anos, eu ainda era do tempo que usava gravata. Então, eu sempre tive a postura, né, de um profissional do mercado financeiro. E o que é a postura de um profissional do mercado financeiro? É não se vestir mal, é se vestir adequado.
nem que seja mais próximo do cliente como espelhamento, como as cooperativas usam. Não precisa usar gravata, você vai visitar o cliente agro lá no meio da lavoura, você pode ir mais à vontade, sabe? Mas o comportamento que eu digo é com pessoas, é como você trata a sua equipe, é como você trata as suas lideranças. A qualquer questionamento, a qualquer crítica, e aí o tempo vai jogando isso contra, porque você fica mais antigo, mais, né, experiente, você começa a questionar alguns pontos. E não, às vezes não é isso que a liderança quer. A liderança quer que você execute. Cuida das pessoas, movimenta a estratégia para que sejam entregues, para que elas não sejam demitidas e você, né? Então, caminha junto, lidera pelo exemplo, lidera de forma servidora, mas vem junto com eles. Não, né? É esse comportamento que eu digo assim, ó, é não questionar demais o porquê disso, o porquê daquilo. É realmente assim, ó, aceitar, ok, a sua opinião pode ser diferente, não tem problema nenhum, sabe? Pode pensar diferente. Agora, enquanto alinhamento de objetivos em comum dentro do banco, tem que buscar, né? E o comportamento é isso. Não é só sobre se vestir, é sobre vender a tua marca, vender a tua empresa, porque tu acaba sendo uma empresa, né? E pensando que amanhã ou depois você também não tá mais ali, e aí quem é o William, quem é o Elisandro, se não tá mais no Bradesco, no Itaú, né? O que você vai fazer depois? Qual é o... Porque para mim esse eixo de bancos é curto, né? Eu, como já passei pelo trajeto bancário e algumas cooperativas, e hoje eu atuo de forma independente, ele é que nem jogador de futebol, ele é curto, porque você começa bem com gás, você vai acumulando capital no meio do caminho, e lá no final você fica um pouco mais crítico e às vezes já não se acerta mais com a diretoria. E aí já é hora de sair. Entendi. Tu conhece alguém que se aposentou no banco? Quase. Esses dias um tio meu me comentou, ele já tem 80 e poucos anos, ele falou, cara, eu não conheço uma pessoa que se aposentou no banco. Eu tive um colega meu agora, recentemente, que foi desligado, né? Acabou sendo afastado, enfim, depois ele agora está no INSS por conta de atestado médico. Faltavam 6 meses para ele se aposentar. Então, assim, ó, não conheço nenhum que de fato tenha sido aposentado Que e loucura. provavelmente não tenha. Que loucura isso, né? Que loucura. É. Aí vem o que tu acabou de comentar, do prazo de vida de jogador de futebol que tem o setor bancário, né? Mas e tu como gestor, tá? Na época que tu estava como gestor, gerente de agência, o que tu buscava num novo contratado, num novo membro da tua equipe? Eu conversava esses dias com o nosso psicólogo ali do escritório que eu trabalho, que eu presto serviços, né, agora como PJ, sobre isso, sabe? O que eu busco, sabe? Qual é o brilho, sabe? O papel para mim importava, mas assim, eu gostava da entrevista olho no olho. No momento que eu sentia, eu queria o gás, sabe? Eu queria o entusiasmo. Eu queria perceber aquela palpitação, aquele respirar mais forte. Tipo, poxa, como eu fui, sabe? Como eu fiz para entrar. Eu só entrei em banco porque eu acho que eu bati na porta do vidro do gerente lá, acho que umas 15 vezes. E ele não aguentava mais me enxergar. E chegava a um ponto que eu só fazia o sinalzinho para ele assim, ó. E aí, tem vaga para mim? E aí, assim, ó, é persistir. E aí é gás, sabe? É vontade, é desejo, é carreira, é crescer, é querer dar uma vida melhor. Às vezes a gente percebe que a pessoa precisa mesmo, de fato, trabalhar, como todo mundo, né, precisa, de fato. Mas, assim, família humilde. Às vezes o cara vendia bala no estacionamento. São os melhores vendedores que eu conheço. Se o banco quer vendedor, o banco que procure quem precisa vender para viver, sabe? Que assim, ó, quem dependa disso, porque o cara vai entrar como um leão aí dentro, sabe? O cara vai entrar com vontade. E assim, momento que ele entra no banco, aí tem toda a questão aí do onboarding, né? Da preparação, enfim. Mas assim, eu ainda sou assim, sabe? Eu ainda sou entusiasmado, eu tenho gás, eu tenho vontade, eu tenho desejo, sabe? É isso que eu sempre busquei no profissional. E eu nunca desmotivei de forma alguma. A carreira curta para mim, porque eu já passei por ela. Mas enquanto carreira curta, dá para fazer mundos e fundos, dá para acumular capital, dá para fazer consórcio, dá para juntar dinheiro, porque tu tem vida lá fora depois. É verdade. É verdade. E eu vejo que as pessoas ficam um pouco com um receio, digamos assim, dessa vida lá fora depois, né? Mas tu é um exemplo que esse receio tem que ser jogado para longe, porque é possível ter uma vida depois do banco, né? É possível. E tem.
sabe? Então, assim, ó, são anos dedicados e nisso eu carrego enorme gratidão a todas as empresas, né? Então, assim, eu sou muito grato por tudo que aconteceu na hora certa. E aí depois, o pós, ele confessa assim, ó, que ele assusta um pouco, sabe? Ele realmente assim, ó, mas ele precisa ser planejado, ele precisa ser pensado durante o trajeto, sabe? E depois? E amanhã? O que acontece, sabe? Eu saio de um banco e vou para outro, e aí eu vou para outro depois, e o que acontece? Porque chega um ponto que daqui a pouco alguém olha o teu currículo lá e tu tem 10 instituições. Aí os líderes devem pensar assim, poxa, mas o cara pulou em 10 bancos, ele quer mais um aqui. O problema desse cara pode ser comportamento, sabe? Ele pode ter querer discutir com a liderança toda hora, pode ser um perfil que a gente não tem interesse. Então, assim, ó, o depois é fazer alguma coisa, sabe? Normalmente a gente vira o patrão, né? O próprio patrão e vai fazendo por conta. Em empreendedorismo, ele não tá lá na escola, ele tá no dia a dia, na prática, sabe? Sim. Se tu vai virar bancário e crescer e ter uma carreira bancária, ok, perfeito, maravilha, sucesso, né? Mas onde é o fim dessa carreira, haja visto que ninguém se aposenta. Ela tem início, meio e fim. A diferença é o que tu faz no meio do caminho para que tu tenha uma vida mais confortável na frente. Um exemplo, William, eu conheci colegas que quando entraram no banco há mais de 20 anos fizeram previdência privada. Os caras têm mais de 1 milhão na conta hoje. Estão vivendo de rendimentos. Não, isso aí é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, né? Não dá para só tu entrar no banco e pensar que agora estou bem aqui, não vou pensar no dia de amanhã, porque o dia de amanhã chega e chega rápido. Isso a gente não pode negar. Mas e tu trabalhou em cooperativa também, né? Qual que é a maior diferença de um banco para uma cooperativa? Eu vejo as pessoas falando que é o fato de olhar mais o cliente, não ter aquela pressão na hora da venda, não ter a pressão das metas. Mas também, do outro lado, eu vejo a galera dizendo que cooperativa já é banco, já tem pressão nas metas, já está quase pior que o banco. O que tu acha que é a diferença dos dois? Estás muito bem atualizado, de fato, é isso mesmo que eu tenho percebido. Realmente, e aí precisou passar por todos os lados para aprender um pouco, né? Claro. Realmente assim, ó, banco, ok, banco é aquilo, né? Ponto. Mas assim, cooperativa nasce com uma ideia mais humanizada, né? Como antes, assim, um movimento contrário aos bancos, onde os bancos fecham agências, as cooperativas abrem, né? Caso Sicoob, caso Sicredi, caso lá para Santa Catarina, outras cooperativas. Mas assim, realmente assim, ó, começa assim, inicia dessa forma, um trato mais devagar, né? Ao seu tempo, de forma mais consultiva, né? Pensando como diretoria, pensando como presidência de uma cooperativa, também não posso negar que deva passar pela cabeça deles a questão de resultado. Claro. E resultado se dá com números. Então, realmente, assim, ó, todas as cooperativas têm um banco, né? O banco cedente, por exemplo, Sicoob tem o 756, que é o Bancob, né? O Sicredi tem o Banco Sicredi, então, enfim. Mas, assim, o pensamento ainda é o mesmo. A diferença é como tu lida com isso durante o dia a dia. Para os teus colaboradores, né? E aí vem uma jornada mais curta diária de trabalho, tu entra às 8 e sai às 5, pronto, vai ter tua qualidade de vida lá fora com a tua família, jogar teu futebol, fazer tua academia. Às vezes o banco não te possibilita muito isso porque tu sai mais tarde, tu entra mais cedo e acaba saindo mais tarde. Não tem tanta pressão diária por metas. Mas, de fato, é para entender que é o seguinte, você está lá dentro, você está no mercado, você tem que comercializar alguma coisa, você tem que vender alguma coisa. Não é a cooperativa que você vai entrar e não vai vender nada e vai continuar empregado, né? Então, o pensamento existe, talvez um pouco mais tênue essa linha, um pouco menos forçada, menos cobrada, mas ela, no final ela existe. Existe e vai aumentar cada vez mais, né? Porque o resultado sustentável de uma cooperativa ou de um banco, ele está por processos, ele está por pessoas e resultado, é o dinheiro. É o dinheiro. Então, assim, ó, não tem como parar uma cooperativa de pé se ela não emprestar dinheiro. E aí você fala num ano com juro de Selic a 14,25 indo para 15, um juro caro. Para chegar né? em 16 ainda, né? Exatamente. Então, assim, um juro alto, onde represa o comércio. As empresas, quem quer pagar, né? Quem não quer pagar, tudo bem, vale, quer fazer a qualquer custo, mas quem quer pagar tá apreensivo quanto a isso. E aí entra a questão da consultoria. A melhor forma de atender o cooperado, o cliente, existem outras formas, seja consórcio, seja crédito imobiliário, seja home equity, que está muito em alta,
né? E isso eu indico, recomendo para os clientes nos meus planejamentos financeiros. Então, assim, tem N produtos para auxiliar o cliente nesse momento, porque de fato o país vai continuar crescendo. O PIB está positivo, então, assim, mesmo com juro alto, o país cresce. Sim. Então, realmente o comércio precisa vender, sabe? Então, tem N estratégias para seguir, mas a meta sempre vai ter, o banco vai existir, a cooperativa vai cobrar. Se você está no mercado financeiro, você vai ser cobrado. Com é certeza. Como que você lida com a cobrança, e aí, principalmente assim, você vira gestor, aí você cuida de gente. Você não tem só mais uma pastinha para entregar sua meta no final do dia, você tem gente para cuidar, que é os caras que vão te ajudar. Ou eles te levam para o sucesso, ou eles te derrubam também. Sim, com certeza. E uma dúvida que eu tenho, eu sou uma pessoa nova no ramo financeiro, tá? E eu tenho uma grande dúvida sobre isso. É importante ou é indispensável que um funcionário do varejão, a grosso modo falando, entenda de investimentos para poder auxiliar os seus clientes? Indispensável. Eu diria até primordial. E por quê? E aí eu trago embasamento no sentido de que, assim, cliente de balcão, tá? O varejão é o público que dá resultado, que normalmente leva um banco para frente usando cheque especial. Enfim, mas assim, dentro desse varejão, e aí entra as segmentações. Dentro desse varejão tem muita gente que investe. Hoje você consegue investir com R$30, você compra uma ação da BB Seguridade por R$30. Eu Então, já assim, vi gente com 1 milhão na poupança. aversão à perda. Isso chama-se viés de aversão à perda. Realmente assim, é um viés de bolso, sabe? É comportamental. O cara que está em poupança, ele tem aversão a risco. Ou ele sofreu muito lá no passado, né? Ou ele tem muito medo de perder. E a sensação de perda é 10 vezes pior do que a sensação de ganho. Então, ele não tira da poupança porque ele tem medo de perder. Para ele, principalmente os mais antigos e conservadores, não vai sair da poupança porque eles têm medo de colocar numa bolsa, têm medo de colocar numa renda fixa, né? Tem medo de colocar num fundo cambial porque alguém vai passar a perna e eles vão perder o dinheiro e não vai virar em nada. Então, esse público é extremamente respeitado porque a gente tem um trabalho de comparar, né? De oferecer as réguas de comparação, quanto ganha na poupança, quanto, né, ganha no Nubank, no Inter, enfim. O CDB, o mais simples ali, já rende muito mais que a poupança, né? Eu fiz isso uma vez com um cliente, eu estava com um dinheiro investido no CDB e eu mostrei para ele, olha só, eu tô vendo que o senhor tem um dinheiro na poupança aqui, eu vou mostrar as minhas finanças para o senhor, tá? Eu abri meu celular ali, abri o aplicativo, mostrei para ele, olha só, de tal dia rendeu esse valor aqui, com esse dinheiro investido. O senhor achou bom? Ele, sim, muito bom. Então, imagina o valor que o senhor tem na poupança investido no CDB. É sobre deixar de ganhar. Realmente, assim, e a questão também, isso é um desafio enorme, tá? Realmente, assim, as carteiras de poupança da Caixa Federal, por exemplo, são enormes, né? E realmente, assim, é um público extremamente conservador, sabe? É muito difícil de trabalhar com eles no sentido de que para migrar, sabe? A gente só oferece, eles têm muito medo. Aí, questão de conjuntura política, isso vem lá detrás do tempo, né? Mas assim, a tua pergunta em relação a conhecer sobre investimento, o que eu fiz na minha vida profissional? Eu sempre fiz minhas certificações independente aonde eu estava. As minhas certificações, a meu ver, foram para mim. Realmente assim, eu precisava ser um profissional melhor, sabe? Mesmo que o banco cobrasse ou não certificação, começou com CPA 10, e da CPA 10 eu pulei para a CEA, né? Foi uma ousadia que nem eu sei como que eu decidi isso, mas enfim, já estava no meio do caminho, então eu não podia desistir. Passei na CEA, eu precisava ter mais qualidade para conversar com o meu investidor. E aí eu falo do cara de R$30, eu falo do cara de 1 milhão, eu falo do cara de 10 milhões, do investidor profissional, investidor qualificado. Eu preciso ter mais conhecimento para falar com o meu cliente. Porque assim, a pior situação que pode acontecer possível é assim, o cliente chega, eu queria aplicar hoje em NTNB. Eu queria aplicar hoje em fundo cambial atrelado ao Standard & Poor's. E eu dizia assim para ele, beleza, eu vou descobrir como que eu vou falar com algum especialista e eu lhe dou o retorno, sabe? Isso para mim era a pior coisa que podia acontecer na vida. E aconteceu muito, sabe? Por isso eu decidi desde o início fazer certificação para mim ter um pouco mais de qualidade.
Se você vai numa hora de conversa hoje, num evento, vai surgir algum papo sobre isso. Se está no mercado financeiro, então você tem que ter um mínimo de conversa. Você tem que saber quanto está o IPCA. Você tem que saber quanto está rendendo um CDB de bancos, em média. Você tem que ter uma conversa, senão o investidor não vai confiar Mais no básico, tu tem que saber quanto tá a Selic, né? Exatamente, tem que estar inserido no mercado e hoje é cheio de podcast, hoje é cheio de morning calls, hoje tem acesso na palma da mão, hoje você consegue ver, sabe? Tá inteirado e aí quando o cliente percebe isso, é entrega de valor, realmente assim, ó, puxa, esse profissional aqui é qualificado, eu realmente posso confiar, porque abrir números para quem investe demora. Demora. Demora e, como tu falou, né? Eles têm vários medos. Um dos maiores medos que eu já ouvi muita gente falar, até mesmo familiares, foi o tal do plano Collor. Do que aconteceu lá atrás, e daí eles ficam, não, mas daí meu dinheiro vai sair, e daí eu vou perder meu dinheiro, e vai, não quero, e ficam nessa, né? Mas é aquilo, tem que agregar valor, tem que fazer com que o cliente confie em ti para conseguir vender um bom produto para ele que vá ajudar ele, né? E não atrapalhar ele. Exatamente. E o que a gente faz quando presta consultoria, principalmente a financeira, né, que cuida da gestão de ativos, que envolve aplicações em poupança? Alguns traumas anteriores, por histórico, realmente assim, ó, fizeram os comportamentos de hoje. Então, por isso, da aversão a risco das pessoas terem medo de perder o dinheiro se tirar da poupança. Ok, beleza, mas o que a gente faz? A gente compara estudando o gráfico, a curva de juros, né? A gente abre lá o site do ITTF, vai lá no Banco Central e observa os ciclos econômicos do país. E dentro disso traça um panorama para ter uma ideia de rentabilidade. Não pode prometer, né? Ninguém promete rentabilidade, mas a gente consegue, os ciclos econômicos, principalmente do Brasil, eles são ciclos fáceis de entender, sabe? Sim, Ou ela é expressionista ou ela reprime um pouco, né? Ela é retracionista. Mas, assim, é fácil de entender o comportamento da Selic e dos juros. Então, a gente consegue desenhar a médio e longo prazo, principalmente questão de IPCA também. Então, esse é o desafio, sabe? De melhorar a performance numa gestão de ativos comparado com a poupança, sabe? E aí, uma coisa que eu fiz também, que agora chama atenção, assim, que é importante, eu investi. Para eu aprender, eu precisei perder dinheiro em carro. Eu comprava carro e vendia por menos da FIP e pagava mais da FIP. Eu perdi dinheiro na bolsa, né? Então, assim, eu precisei aprender muito para chegar hoje e conversar sobre investimentos. claro. Investe em Bitcoin? Também, Bitcoin a gente não está muito assim conversando sobre, até por questão de regulamentação da própria Planejar, enfim, das associações que eu pertenço, mas assim, até para experimentar, né? Tem alguma coisa lá em Bitcoin, é um mercado que vem do digital, é um mercado que vem forte, com algumas tendências, né? Também me parece ser um ciclo fácil, né, puxando para o lado da bolsa, que é gráficos em W, mas consegue se abrindo na parte técnica e entender qual é o comportamento do Bitcoin, e aí tem cenários políticos que influenciam no Bitcoin, né? Assim como bolsa de valores, né? A própria guerra da Ucrânia, tudo movimenta alguma coisa para isso. Agora só fala em Trump, tarifaço, China lá preocupada, agro aqui em colapso praticamente, aqui no sul. Então, assim, realmente é uma moeda, né, digital que vem com força, que está presente aí. Vou te fazer a última pergunta antes de a gente ir para nossa reta final, tá? É uma pergunta um pouco ousada, podemos dizer, mas tu acha que o Bitcoin é o novo ouro? Não acredito. Realmente, assim, eu não tenho dados técnicos ainda para poder embasar uma decisão desse tipo. O que tem Certo. são vários estudos, né, vários comportamentos dessa moeda, mas assim, eu não tenho nada em absoluto que valide essa opinião. Então, assim, o ouro, para mim, é um dos investimentos mais seguros. Ele é que nem o tesouro. Então, assim, ó, o ouro que eu tenho, ele me acompanha lá de muitos anos atrás e eu nunca perdi. Então, assim, ó, eu não vou trocar o ouro por Bitcoin agora, sabe? Então, assim, ó, eu como especialista, né, como planejador, eu não tenho embasamento técnico para me convencer, para depois também convencer o meu cliente. Então, ainda está muito escuro para mim alguns detalhes, sabe? Alguns vieses, assim, de influência.
É claro que o cara que começou lá atrás está milionário, enfim, muita gente ganhou dinheiro com isso, né? Eu tive clientes que ganharam dinheiro, retiraram o capital e deixaram só os rendimentos, estão trabalhando só com os rendimentos, que é um novo capital, né? Mas eu não arriscaria dizer isso ainda agora não, sabe? Sim. Porque eu não sinto muita confiança ainda e eu preciso de mais prazo para poder entender ele melhor. Claro. O Bitcoin é uma moeda nova, né? É uma moeda nova, não tem como dar uma expectativa para ela desse nível há pouco tempo. Mas, abrindo os gráficos, é só uma subida. Isso não tem como negar, né? Mas vamos lá, Elisandro, indo para nossa reta final, eu quero saber de ti. O que tu indica para quem está iniciando agora no ramo financeiro? O que a pessoa deve fazer além das certificações? Boa, excelente pergunta. Certificações é um ponto muito importante, né? Isso praticamente é básico. Isso é para o profissional, sabe? Independente de onde ele estiver, né? É uma disposição, uma capacidade muito grande em absorver o novo. Realmente, hoje, quando você entra numa instituição, é tudo muito novo, né? As pessoas, a volta na questão da humildade, para o aprender mais com quem sabe, no seu momento. Às vezes a gente vai pedir uma explicação, uma ajuda, e a pessoa está estressada, não consegue te ajudar. Ter calma, né? Sabedoria para procurar as pessoas certas no momento certo, sentir um pouco mais o ambiente. Mas, assim, é promissor, tem futuro. Eu tivesse que voltar no tempo, eu faria a mesma coisa, sabe? Então, assim, ó, resiliência, muita comunicação, né? Conhecimento no digital, porque hoje tem fintechs, né? Para monte aí, para poder concorrer com os grandes bancos. Hoje o mercado financeiro é 4 grandes bancos apenas, então o restante ali é só financeiros, enfim. Mas assim, se o cara quer entrar e fazer carreira bancária, que entre, que passe no processo seletivo, que seja ousado, que seja um cara para frente, um cara otimista, né, que tenha garra, como a gente chama no Sul. Não desista no primeiro tombo, porque vai acontecer. Sim, vai ter metas que a gente não vai conseguir entregar, mas amanhã é um novo dia. E aí eu construí isso há 20 anos, então eu consigo dizer com propriedade, cara, amanhã é outro dia. Não deu hoje, amanhã vai dar. E se não der amanhã, a gente não vai deixar de lutar. Exatamente. Tem que ser assim mesmo, né? Tem que baixar a cabeça e ir atrás do sonho, né? Não Exato. pode deixar... Só complementando, fazer um gancho assim com o meio e o fim. O início é esse gás, essa vontade, esse entusiasmo, a esse momento que você consegue entender como que funciona lá dentro, ter resiliência, não discutir muito, não querer... pode até discordar, ok, mas assim, entenda como funciona a engrenagem, né? E você faz parte dela. Você tem mais pessoas que também fazem parte do processo. Então, assim, do meio para o fim, planejar, pensar no depois, fazer um pé de meia, investir. Procura investir um pouco em cada coisa. Tem 1.001 investimentos para fazer hoje. Procura um pouquinho de cada um. Pega R$500, coloca R$50 de um lado, R$100 de outro, R$20 de outro e vai experimentando. Para se tornar com uma cultura investidora, você precisa ser um investidor. Exatamente. Concordo com tuas palavras. E as tuas considerações finais para esse episódio? Muito bom, muito produtivo, uma conversa muito franca, muito transparente, né? Um coração aberto aí. Muito feliz em participar, muito feliz aí pelas perguntas, né? Umas perguntas assim muito importantes na construção de uma trajetória, né? E eu valido isso de totalmente forma, né? Como completo. Então, assim, se a gente pode comunicar isso para alguém, que seja comunicado, né? Da melhor forma, mas assim, tem futuro, tem campo para todo mundo. O que precisa é estar em movimento. Exatamente. Não ficar parado, não ficar obsoleto, não deixar de estudar, não deixar de aprender, porque depois lá na frente a gente vai precisar disso. Exatamente. E as tuas redes sociais, quem quiser te seguir, LinkedIn. Como? Tuas redes sociais, se quiser passar o LinkedIn aí, eu deixo na descrição do episódio. Eu passo sim. Agora eu vou... Elisandro, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do Coalando. Gostei muito de conversar contigo. Tua experiência aí vai ajudar muitas pessoas que vão nos ouvir, tá? E para tu que está nos ouvindo, não te esquece também que o melhor momento para tu tirar a CPA 20, o CEA ou o CPA 10 é esse ano, porque ano que vem vai mudar a certificação e tu vai ficar perdido aí, tá? Então é isso que eu te indico.
Muito obrigado mais uma vez, Elisandro. Para tu que está nos ouvindo, se quiser seguir ele nas redes sociais, no LinkedIn principalmente, vai estar o link aí no primeiro comentário fixado, tá bom? Galera, se cuidem, um beijo, até uma próxima e tchau.